Voltamos com oportunidades. Estamos falando hoje sobre espiritualidade, tanto no mundo corporativo quanto em nossas vidas, né? Eu coloquei no bloco anterior, no finalzinho, depois que a gente apresentou o vídeo, que fala sobre a rede do bem, a questão da fragmentação da sociedade. Eu percebo, eu sou jornalista, Fernanda, ela não está nessa área que eu estou fazendo de vez em quando, eu saio para a rua, Fernanda, aí eu faço até reportagens sobre assassinatos, aí quando eu vou em bairros periféricos, eu vejo a sociedade em volta de um corpo, por exemplo, tirando fotografias, filmando com celular, para assistir em casa. Aí eu fico pensando, parece que não tem, aquela pessoa não está se vendo ali no chão. O ser humano se refletindo em outro. Eu acho que está faltando alguma coisa, eu percebo isso no dia a dia. O Sideberg mandou um e-mail recente para mim, perguntando se eu estou sentindo isso também no mundo, né? A gente vê os países com essa conturbação toda no mundo, né, Sideberg? Professora, está se fragmentando ou é impressão minha? O que está acontecendo? Está sim. E um fenômeno que é um dos fenômenos mais preocupantes na atualidade, é o fenômeno da violência. A violência urbana não é um problema local, não é do Espírito Santo, não é do Brasil, é mundial. Enquanto esse fenômeno da violência ele estava concentrado nas periferias, estava relativamente cômodo. Só que, com esse consumismo, desenvolvimento tecnológico, onde todas as pessoas tem acesso às informações do que existe, e aí você cria um processo de concentração, como Sidenberg já falou perfeitamente, você cria esse processo de desigualdade social em que as pessoas, elas querem também, elas desejam ter, só que elas não têm como ter. Então, o que acontece? Uma das causas do número altíssimo de criminalidade urbana, Vitória, por exemplo, nós somos a segunda capital mais violenta do país, proporcional, tá? Então, quer dizer, e se nós não nos dermos conta de que nós somos corresponsáveis por isso, nós não vamos conseguir mudar esse fenômeno. A polícia sozinha não dá conta, políticos não dá, ou seja, nós precisamos nos sensibilizar para o problema que você falou, a banalização da violência. É uma banalização que as pessoas veem uma pessoa morta, é como se fosse um objeto, né? E isso também, professor, a gente pode jogar pelo lado do meio ambiente. A Fernanda, que é dessa área aí, por exemplo, a gente vê muita gente criticando grandes empresas poluidoras, no entanto, ela vai e joga papel, joga o lixo no lugar errado, joga o lixo na hora errada. Falar é fácil, né, Fernanda? Joga lixo dentro de si. Exatamente. Bem, né? Exatamente. Então, quer dizer... A corresponsabilidade não existe. Não existe. Existe o quê? Uma cobrança muito grande. Eu tenho atuado ultimamente em vários cursos, em projetos, principalmente com a Polícia Militar. E um fato que está muito claro, a polícia, nós tendemos a transferir as responsabilidades para o outro e não nos conscientizamos do nosso papel. E aí o papel é o que você falou. Como que nós chegamos a um ponto de insensibilidade, de falta de espiritualidade, de que você vê um ser humano morto e você tira foto. A gente não chora, mas a gente está perdendo a capacidade de chorar, de rir, de nos alegrar, né? De sentir dor, porque dor faz parte também. Nós não queremos dor, nós não queremos sofrimento. E com isso nós estamos sofrendo cada vez mais. Me permite, eu acho que a gente poderia pensar assim, amor, acho que é o que está precisando ser muito trabalhado, né? E as pessoas estão muito tensas, elas estão com muito medo e elas estão desnorteadas, assim. Eu acho que consciência, amorosidade e essa coisa que você fala de relaxar, de brincar, as pessoas estão muito tensas, estão com muito medo. Então a espiritualidade libera, eu acho que o ser para isso, ele passa a se olhar primeiro com mais amor, com mais verdade, autenticidade. Quando a Cristina estava falando, eu fiquei com vontade de interferir e falar, acho que é autenticidade, né? As pessoas estão muito programadas, muito tensas, muito nervosas, querendo uma meta lá e esquece do caminho,
né? Eu quero atingir lá, eu tenho que seguir esse manual. E ela esquece de ser autêntica, ela esquece de relaxar, de aproveitar o caminho. Então, acho que a espiritualidade... 24 horas por dia já é pouco, né? Pois é. E o que você fez aquele dia? Eu não conseguia cumprir a minha agenda. Tá, mas e o que você fez, né? Você observou onde você andou, com quem você conversou, o que você, né? Então, acho que assim, amor, né, Cristina, você fala disso da alma, né, no terceiro setor, as pessoas já vão mesmo com esse espírito de amorosidade, amor, flexibilizar-se, né, e consciência. Então, acho que tem que trabalhar muito a consciência, as pessoas estão meio desconectadas. Queria que a Cristina gente falasse. chama de amorização, que é a mudança. Mas assim, o que eu sinto é que as pessoas estão muito individualizadas, ou seja, o que interessa é o meu benefício, né? Não que tenhamos todas as pessoas assim, mas tem uma fatia grande da população com esse conceito. Não sei se o advento da internet, essa questão do indivíduo está muito fechado em si, vem contribuir para isso, mas eu sinto isso. Então, o indivíduo não tem noção da corresponsabilidade dele em relação ao todo onde ele participa, do tecido social, né, do qual ele faz parte. Então, o que a gente trabalha é conscientizar o outro para essa mudança. Amorização, como é que é esse trabalho? Que é essa questão de você colocar para o outro essa corresponsabilidade. Olha, você não está sozinho nesse planeta, nesse universo, né? Você é corresponsável por tudo que acontece, o que você faz aqui reflete qualquer lugar do universo. E você é responsável pelo outro. Né? Você quer ver um exemplo prático que atinge o que a Cristina está falando, e é da área da Fernanda, mais uma vez eu falo, que eu gosto do que ela faz. E recentemente eu estava assistindo o Bom Dia Espírito Santo, a TV Gazeta mostrou uma imagem de um lixo que descia pela Baía de Vitória, que provavelmente a gente não pode dizer que foi de Cariacica, de Vila Velha, mas foi lá de cima. E aquele lixo veio descendo, quer dizer, a pessoa que jogou, ou fora do leito das águas lá, né, ela pode ter jogado o lixo no lugar errado, choveu, a água da chuva levou lá para a Baía, mas afetou todo o lado de cá, o mar, que vai desembocar no mar, né? Ou seja, aquela corresponsabilidade não existe, né? Eu acho que a gente, enquanto indivíduo, tem que fazer essa autoanálise. Sabe, o que eu estou contribuindo para melhorar o meu planeta e meu universo? Né? Será que eu estou só passando aqui, não contribuo em nada? Acho que cada um de nós tem que fazer esse pensamento. Lidar com isso, né, é uma coisa complexa, porque a gente já tem uma trajetória de vida repleta de curvas, de desafios, de prazeres, etc., que a gente vai se deparar na frente com a finitude, né, que é a morte. A gente tem que lidar com essa realidade. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar conta dessa trajetória, a gente é influenciado individualmente pela totalidade. Então a gente vê pela mídia os levantes no mundo árabe, toda a crise que está acontecendo agora aí em escala mundial, né? E a gente é afetado por isso, já gera uma ansiedade natural e gera uma necessidade de autoproteção. Então eu percebo na equipe que eu lidero muita diferença. O humor das pessoas varia muito e as pessoas são menos ou mais receptivas de acordo com o seu estado mental, né, com o seu psiquismo. Né, a gente acorda, inclusive inconsciente, faz uma festa danada enquanto a gente dorme, e a gente acorda teleguiado por um humor que muda. Então você tem que lidar com o humor, você tem que lidar com a sua trajetória de vida, você tem que lidar com a variedade na quantidade e essa totalidade influenciando a individualidade. E o curso da história influencia a gente. Como ser espiritual? É a grande questão que a gente faz. E na liderança, você tem que dar conta do papel de pai, de gerente, de estudante do curso, ou seja, de cidadão, etc. Disso aí. E, ao mesmo tempo, pensar assim, eu tenho que ser sensível, como a doutora Catarina do Tribunal de Justiça colocou ali. Algumas pessoas precisam de um abraço, precisam de um diálogo, precisam falar alguma coisa, né? E todo mundo está colocando aqui do sentimento de uma forma geral. Como é que concilia isso tudo? Em termos práticos, que sugestão a gente daria? A sensibilidade volta como ouvido. Ouvir as pessoas, olhar através delas e perceber que nossos valores são feitos de diferenças. E nós somos uma diversidade no planeta, local, de qualquer forma que se vê. A gente por si só já é uma totalidade, né? Porque a gente tem uma mente sistêmica, é uma rede neural. Ou seja, nós somos redes já individualmente e juntos somos uma grande rede interconectada. Se dá conta disso, a gente vai saber que a gente não é uma pessoa, a gente não é uma empresa, a gente não é uma esfera, a gente é tudo. Tudo nos afeta. Ou seja, a gente vive numa totalidade que a gente influencia e pela qual a gente é afetado. Eu acho que essa sensibilidade de perceber isso vai fazer a gente mais sensível como pai, como gerente, como professor,
como terceiro setor, como jornalista. E a mídia tem um papel fundamental na disseminação disso. Mas como eu coloquei na abertura do programa, né, as pessoas são difíceis, né, entender a particularidade de cada um. E como é que, você falou, como aprender a ser espiritual, né? Qual o primeiro passo? O caminho que eu acredito mais eficaz é o autoconhecimento, eu acredito. Porque se as pessoas se submetem a qualquer terapêutica ou qualquer método, por exemplo, nós estamos com a experiência em Serra do Educação em Valores Humanos, que remete as pessoas à reflexão, meditação, como se quiser determinar o nível de mergulho em si mesmo que as pessoas, alunos e professores, se submetem. O que a gente está percebendo com essa experiência na Serra é que a evasão escolar está caindo para zero, a violência escolar está zero, e a performance escolar está girando em torno de 97%. Já tem 20 escolas no programa, nesse programa que foi criado pela Prefeitura de Serra, nós somos apenas apoiadores, e já tem 800 professores formados. O que acontece... E só interrompendo, e o núcleo familiar, esses alunos levam para cá? É isso que eu ia falar. Você consegue criar, na verdade um epicentro quando você fala da questão espiritual. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos da espiritualidade, não entrar em sistema límbico, nada disso, não, para falar em termos gerais. Como trabalha a amorização, o respeito, o afeto, essas questões na escola, isso vai, germes, que eu falei no vídeo lá, vão sendo plantados e vai se levando para as casas. E os depoimentos dos pais surpreende tanto quanto dos pedagogos, dos diretores, não só dos alunos e professores. Então começa o respeito na sala de aula, aquela espiral, ela vai levando para tudo. E, por exemplo, aí eu fico perguntando, qual é o limite da escola? Qual é o limite da empresa? Outro dia nós estávamos discutindo lá dentro da empresa. Secretaria de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Terceiro Setor, Secretaria Municipal, Executivo e Legislativo. Discutindo o quê? Justiça restaurativa, que é uma tendência nova da vitimologia, da metodologia, da criminologia, da vitimologia, para evitar prender os meninos, adolescentes sem grade. Por que a empresa estaria interessada em fazer isso? Imagem, ou porque o negócio precisa daquilo, ou porque nossos filhos vivem lá fora e nós também, ou porque a gente tem que sensibilizar com forma de sofrimento, seja ela prisional, hospitalar, ou em qualquer outra escala de sofrimento aí, nos asilos, né? Então, assim, acaba que a máxima é buscar o autoconhecimento, eu acho que é fundamental, e observar que não existem fronteiras, não existe fronteira. Nem a nossa fronteira pessoal, nem das esferas que a gente representa. Eu acho que essa visão holística aí que é a máxima da espiritualidade na liderança. Estão me pedindo mais um intervalo, é o último intervalo, e daqui a pouco então a gente volta com oportunidades, é um minuto só, até já.